Existem momentos na vida em que tudo o que mais queremos é um sim do céu. Oramos com fé, jejuamos com esperança, clamamos com intensidade e esperamos que Deus diga sim. Queremos que Ele abra as portas, cure a enfermidade, restaure o relacionamento, alivie a dor, resolva o problema. E quando a resposta vem, mas não é o que esperávamos, quando Deus diz não, nosso coração estremece. As perguntas surgem. Será que Ele me ouviu? Será que não tenho fé suficiente? Por que Ele não respondeu do jeito que pedi? Este é o tema da nossa mensagem de hoje. Entender o não de Deus como parte do seu amor. Pode parecer contraditório, mas há graça, propósito e redenção no silêncio ou na negativa do Senhor. E nesta mensagem, você vai descobrir que o não de Deus é muitas vezes um sim para algo muito maior. Vamos começar olhando para Jesus no Getsêmani. Naquela noite escura, o Filho de Deus ajoelhou-se em agonia e orou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Ele, que era plenamente Deus e plenamente homem, sentiu o peso do sofrimento que estava por vir. Ele pediu ao Pai que, se houvesse outra forma, ele a tomasse. Mas ele terminou com uma frase que define o coração daqueles que confiam: Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E o Pai disse: Não. Jesus teve que beber o cálice. O sofrimento não foi evitado, mas teve um propósito eterno. A cruz não foi o fim, foi o caminho para a ressurreição. Quando Deus diz não, Ele não está nos rejeitando. Ele está nos moldando, nos ensinando, nos guiando. O não do Pai ao seu próprio Filho foi um sim para a salvação de toda a humanidade. Talvez você esteja enfrentando um não de Deus agora. Uma porta que não abriu, um sonho que não se realizou, uma cura que não aconteceu. E tudo dentro de você clama por uma explicação. Mas Deus nem sempre nos dá respostas de imediato. Às vezes, Ele nos dá paz antes de nos dar entendimento. Em 2 Coríntios 12, Paulo fala de um espinho em sua carne, algo que o incomodava profundamente. Ele orou 3 vezes, pedindo a Deus que o removesse, e a resposta foi não. Mas junto com essa negativa veio uma revelação. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo então entendeu que esse não era na verdade um presente. Deus não removeu o espinho, mas lhe deu força para continuar. Deus não mudou as circunstâncias, mas transformou o coração de Paulo para suportá-las com fé. Muitas vezes, o não de Deus nos poupa de coisas que nem conseguimos ver. Ele vê o que está além da curva, Ele vê o amanhã, enquanto nós só vemos o agora. Quantas vezes você já orou por algo que hoje agradece por não ter recebido? Um relacionamento que não deu certo, uma porta que não abriu, um projeto que falhou. Às vezes, o não é proteção. Outras vezes, é preparação. Em Deuteronômio 1, Moisés lembra ao povo de quando Deus disse não à sua entrada imediata na terra prometida. Eles estavam prontos geograficamente, mas não espiritualmente. Seus corações ainda estavam cheios de incredulidade, e Deus os fez esperar. Esse não naquele momento foi um sim para uma geração mais forte, mais obediente, mais confiante. Há também o não, que nos ajuda a amadurecer. Aquele que nos força a crescer, a desenvolver paciência, a fortalecer nossa fé. Tiago 1 diz que a prova da nossa fé produz perseverança, e a perseverança deve completar a sua obra para que sejamos maduros e completos, sem que nos falte coisa alguma. O não de Deus, embora difícil, pode ser a ferramenta que Ele usa para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Ele não está tão preocupado em nos deixar confortáveis quanto em nos tornar completos. Ele quer moldar o caráter de Cristo em nós, e isso muitas vezes acontece através de processos dolorosos, onde o silêncio do céu ecoa mais alto que os clamores da terra. Mas o não de Deus nem sempre é final. Às vezes é apenas um ainda não.
O tempo de Deus é diferente do nosso. O que parece um atraso pode ser, na verdade, uma preparação. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. Davi foi ungido rei e teve que esperar anos, enfrentando perseguições, antes de assumir o trono. José teve sonhos, foi rejeitado, vendido, preso, antes de ver o cumprimento do que Deus lhe havia mostrado. O não de hoje pode ser o sim de amanhã. Quando Deus nos manda esperar, Ele está nos ensinando a confiar. Provérbios diz que a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Não desista. O tempo de Deus é perfeito. Há também o não, que nos redireciona. Quando insistimos em seguir algo que não está nos planos do céu, o Senhor, em sua bondade, intervém. Ele fecha portas. Ele muda caminhos. Em Atos 16, Paulo e seus companheiros tentaram ir para a Ásia, depois para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Deus os estava guiando para a Macedônia, onde a salvação e a transformação aconteceriam. Às vezes, estamos tão determinados a seguir nossa própria rota que esquecemos de consultar o GPS celestial. E Deus, com sua mão firme, nos redireciona para o caminho certo, não para nos frustrar, mas para nos alinhar com o seu melhor. É importante entender que Deus é Pai, um Pai amoroso, um Pai que corrige, que protege, que ensina. Quando Ele diz não, não é por crueldade, mas por amor. Nenhum pai responsável dá ao seu filho tudo o que ele pede. Alguns pedidos são negados por segurança, por sabedoria, por cuidado. Deus não é diferente. Ele sabe exatamente o que precisamos, quando precisamos e como devemos receber. O não de Deus é sempre parte de um plano maior. Mesmo que você não veja agora, um dia você vai entender. E quando você olhar para trás, vai perceber que o não de Deus foi, na verdade, uma profunda expressão do seu cuidado. Se você está passando por um momento de negativa, de frustração ou de silêncio divino, respire fundo. Deus não está longe. Ele está mais perto do que nunca. Às vezes, a ausência de uma resposta é a forma dele nos atrair para mais perto. Ele quer mais intimidade, mais comunhão, mais dependência. O salmista disse: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Deus se revela de formas poderosas através da dor. Ele é o Deus que transforma desertos em jardins, que transforma luto em dança, que troca cinzas por coroas. Confie nele, mesmo quando o que você pediu não se concretiza. Lembre-se de Jesus. Ele também recebeu um não, mas aquele não abriu o caminho para a glória. A cruz veio antes da ressurreição, a dor precedeu a vitória. E o mesmo vai acontecer com você. Não desista, não se revolte, não se afaste. O não de Deus não é o fim da história. É apenas uma vírgula em uma história que Ele ainda está escrevendo. E a palavra final será vitória. Que esta mensagem toque profundamente o seu coração. Que você encontre paz em meio à espera. Que você compreenda o amor de Deus mesmo diante das suas negativas. Que seu espírito seja fortalecido e sua fé renovada. O não de Deus nunca é um ponto final. É apenas um redirecionamento para o caminho da promessa. Se esta palavra falou com você, não saia sem deixar sua marca aqui. Curta o vídeo, comente e compartilhe sua experiência. Queremos orar com você. Compartilhe com outra pessoa que precisa ouvir isso hoje. E se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas mensagens.